Imagine um domingo, aparentemente tranquilo. De repente, você sente o chão tremer. Seria um terremoto? Bom, aparentemente não, já que esse tipo de fenômeno não costuma ser comum no Brasil. Então qual foi a causa? Um meteoro que foi visto nas regiões sul e sudeste do Brasil e fez o chão de pelo menos 3 estados tremer. Ficou curioso para saber mais sobre esse caso? Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre o meteoro que fez o chão do Brasil tremer. Muitos dos nossos inscritos podem achar que esse tipo de coisa é incomum. Mas, acredite, explosões no céu provocadas pela queda de meteorito é mais comum do que você imagina. Quando essas rochas caem na Terra, elas são queimadas e emitem luz brevemente em belos meteoros, também conhecidos como estrelas cadentes. Os pedaços que resistem à viagem e chegam ao solo recebem o nome de meteorito. A verdade é que milhares de meteoritos aparecem no céu todos os dias, mas como eles aparecem durante o dia, em áreas não povoadas ou acima dos oceanos, acabam passando despercebidos. Só que sabemos que a maioria dos detectados na Terra vem das chuvas de meteoros. Contudo, essas chuvas não costumam gerar meteoritos, porque os fragmentos rochosos são frágeis demais para sobreviver à queima e chegar ao solo. Estudiosos afirmam que cerca de 6.100 meteoritos caem todos os anos na Terra, mas somente 1.800 atingem o solo. Ele considera que rochas com até, digamos, 10 metros de diâmetro atravessam a atmosfera terrestre em intervalos que podem variar de 6 a 10 anos. Já aquelas com algumas dezenas de metros de extensão ocorrem a cada 500 anos. Por fim, impactos com rochas com cerca de 1 quilômetro de diâmetro parecem acontecer em intervalos maiores, de 300 a 500 mil anos. As colisões de objetos espaciais com potencial ainda mais devastador, como foi o caso daquela atribuída à extinção dos dinossauros há mais de 60 milhões de anos, ocorrem entre 100 e 200 milhões de anos. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Antes de adentrar o caso mais recente, eu preciso deixar claro que a queda desses objetos em nosso planeta é super normal. O problema é que quando um objeto desses faz tremer o chão de 3 estados, considerando o tamanho do Brasil, certamente podemos ficar em alerta. No último dia 6 de agosto, por volta das 21 horas, horário de Brasília, um grande meteoro, no tipo bólido, foi visto nos céus das regiões sul e sudeste do Brasil. E não é só isso. Em algumas cidades em que foi possível avistar o grande clarão passando no céu, os moradores relataram que foi possível sentir um tremor no chão, seguido por uma forte explosão. A Rede Brasileira de Observação de Meteoros, após fazer análises do ocorrido, constatou que o meteorito que causou o fenômeno atingiu a atmosfera da Terra em um ângulo de 51,7 graus em relação ao solo e começou a brilhar a 91,1 quilômetro de altitude sobre a cidade de Tomazina, no Paraná. Depois, percorreu quase 87 quilômetros em 4,7 segundos a 65,9 mil quilômetros por hora, desaparecendo a 23 quilômetros de altitude sobre o município de Sapopema, também no Paraná. O fenômeno também foi registrado em cidades como Jabuti e Ibaiti, no norte pioneiro do Paraná. O caso deu o que falar nas redes sociais. Muitas pessoas relataram ter visto o meteoro em municípios de outras regiões do estado, como Arapoti, nos Campos Gerais, em Palotina
no oeste, e em Cianorte, no noroeste paranaense. Mas se os meteoritos são pequenos detritos, como pode fazer tremer o chão assim? Bom, especialistas afirmam que, nesse caso, o evento envolve um grande meteoro, um bólido. Para quem não sabe, quando o meteoro é muito claro, os astrônomos o chamam de bola de fogo. Já os bólidos, eles são um tipo especial de bola de fogo, já que geralmente explodem com um flash mais notável no final de sua queda rumo à superfície, seguido de um estrondo sônico. Bólidos geralmente são muito brilhantes, penetrando a atmosfera em um ângulo de cerca de 45 graus ou mais, em relação ao observador. Isso quer dizer que é pouco provável que um bólido ocorra acima ou próximo ao horizonte. E o estrondo sônico costuma chegar aos nossos ouvidos 1,5 a 4 minutos após a explosão. No geral, o bólido gera brilho intenso e, por vezes, é acompanhado de estrondos, ocasionados pelo aumento de pressão e temperatura durante o processo de entrada na nossa atmosfera, que ocorre geralmente de 200.000 a 250 km por hora. De acordo com as imagens que foram divulgadas na internet, pode ser que esse meteoro pese mais de 1 quilo e tenha mais ou menos o tamanho de uma melancia. As suspeitas são de que esse objeto, vindo do espaço, é um pedaço de rocha remanescente, rocha que sobrou desde o período em que o Sol nasceu e se formaram os planetas ao redor. Provavelmente, a rocha vagou no espaço por bilhões de anos e acabou entrando na órbita terrestre. Como eu disse, apesar de ser muito comum esses objetos adentrarem a nossa atmosfera, eventos de magnitude deste meteoro são um pouco mais raros de ocorrer. Eu ouvi falar que tem uma coisa que não parece ser muito boa. Nós descobrimos um cometa muito grande. Bom para você. Tá vindo diretamente pra Terra. Esse cometa é o que chamamos de assassino de planeta. Mas os objetos espaciais estão sempre aí, caindo em nosso planeta. Então, e eu posso provar, viu? Em fevereiro deste ano, um meteoro do tipo bólido cruzou os céus dos 3 estados da região sul do país. E em várias regiões houve registros em vídeo do fenômeno, que provocou um clarão e praticamente transformou a noite em dia. Já em agosto do ano passado, um meteoro muito brilhante, colorido e explosivo foi visto nos céus de cidades do interior de São Paulo e do sul de Minas Gerais. O brilho chamou a atenção dos moradores e foi registrado por câmeras. Segundo especialistas, as imagens mostram um meteoro que levou mais tempo para se desfazer e, por isso, chegou a uma distância menor da Terra. Já em janeiro de 2022, um meteoro caiu em Minas Gerais e também pôde ser visto em várias cidades, incluindo no Distrito Federal. Na ocasião, os cálculos indicaram que esse bólido começou a brilhar a 86,6 quilômetros de altitude sobre a zona rural de Uberlândia e seguiu até desaparecer entre as cidades de Perdizes e Araxá, no interior de Minas Gerais. Bom, eu ainda poderia passar o dia todo aqui contando casos de meteoros que recentemente caíram na Terra, mas acho que esses casos já são suficientes para provar que esses fenômenos são comuns. Então, não. Você não precisa ter medo. Apesar de serem imprevisíveis, esses objetos são praticamente inofensivos. A não ser que você seja azarado, né? O suficiente para um cair na sua cabeça. Qual o tamanho dessa coisa? Ela pode destruir a casa de alguém? Isso é possível? A gente tem a certeza de que todo mundo vai morrer. Kate! O astrônomo bonitão pode voltar quando quiser, mas a moça escandalosa nem tanto. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais. Um grande abraço. Tchau!